Chegamos ao fim de um trimestre, estou aqui com a minha lição dos jovens, imortalidade. A próxima lição vai tratar de fidelidade, uma lição muito boa, a mordomia do corpo, dos dons, nossos recursos e também do planeta. Uma lição muito boa, uma abordagem bem interessante, algumas novidades, inclusive, aí, no que diz respeito ao entendimento da mordomia cristã. Vale a pena você ter a lição e estudá-la a partir de janeiro. E a lição que nós encerramos aqui, a lição deste último trimestre, cujo tema foi imortalidade, nos fez relembrar muita coisa importante nesse assunto que tem que ver com a morte, com a mortalidade, com a imortalidade. É um dos grandes enganos que tomaram conta da humanidade, assim como a santidade, a pretensa santidade do domingo, a questão da imortalidade incondicional do ser humano também constitui um dos grandes enganos que tomaram conta do planeta. Começando lá no Éden, quando Lúcifer, usando uma serpente como médium, enganou Eva, fazendo com que ela cresce que não morreria e ainda por cima seria como Deus. A lição, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui, usando o índice dela. Imagino que você deve ter estudado a lição ao longo do trimestre, aprendido muita coisa importante, e aqui fica fácil, então, de lembrar dos principais insights que tivemos ao estudar a lição. Duas vozes, depois vimos palavras importam, aqui as lições, primeira lição e segunda, tratando da questão da importância da palavra. Nós temos que crer naquilo que Deus revelou e não nas mentiras satânicas espalhadas e reforçadas por meio das mídias, né, hoje em dia, porque, como é sabido, toda série, filme, novela, praticamente todos esses produtos da indústria cultural trazem aí ideias espiritualistas, conceitos de espiritismo, de reencarnação, de almas independentes do corpo. Infelizmente, esse bombardeio midiático acaba tornando cada vez mais difícil mostrar às pessoas a verdade bíblica de que, lembra, nós somos uma alma, não temos uma alma dentro de nós. A alma é mortal, como ensina a Bíblia, porque nós somos uma alma. As pessoas, quando morrem, permanecem num estado de inconsciência, porque não existem mais até a volta de Jesus, até a ressurreição. Claro, para aqueles que aceitaram o plano de salvação de Deus, a ressurreição por ocasião da volta de Jesus, aqueles que infelizmente rejeitaram todos os convites de Deus, os ímpios, ressuscitam 1000 anos depois, na segunda ressurreição. Apocalipse 20 deixa isso muito claro. Então, a morte é um estado de inconsciência, a pessoa não existe. Seus pensamentos, suas memórias, seu caráter estão com Deus e são devolvidos por ocasião da volta de Jesus, como vimos também aqui na lição ao longo deste trimestre. Então, os mortos não participam daquilo que acontece aqui no mundo dos vivos. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, deixa isso muito claro, entre outros textos bíblicos. Chaves do Hades, então nós estudamos sobre a questão do inferno na Bíblia, vimos que o inferno eterno de fogo queimando já neste momento é uma invenção pagã, isso vem da cultura grega, não é bíblico. A Bíblia fala assim de um lago de fogo após os 1000 anos, mas não que as pessoas morram e vão neste momento para o inferno e nunca mais sairão de lá e ficarão queimando por bilhões e bilhões e bilhões de anos por causa de uma vida de décadas de pecado. Não seria nem injusto, levando em consideração o caráter justo de Deus. Destruir os ímpios será uma obra estranha de Deus, como diz a Bíblia, mas é a escolha dessas pessoas, e Deus respeita o livre-arbítrio de todos. Então, o que está destinado para os ímpios é a destruição final, é a morte eterna. O oposto de vida eterna é morte eterna. Então, as chamas do inferno, digamos assim, porque a palavra inferno quer dizer apenas sepultura, as chamas do lago de fogo, elas são eternas em consequências, não em duração. Quem queima lá não volta nunca mais, morto, eternamente morto. Ausentes do corpo, quando? Depois, o desejo de Paulo, né? Estudamos aqui textos bíblicos que trazem alguma estranheza também para algumas pessoas, né? Como, por exemplo, quando Paulo diz que preferia estar com Cristo, não quer dizer que ele cresce que ao morrer iria imediatamente para o céu, até porque o próprio Paulo, em outros textos, como Coríntios, Tessalonicenses 4, né? 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala que os mortos só irão para o céu, os que morreram em Cristo, por ocasião da volta de Jesus.
Então, Paulo aqui não estava contradizendo o que ele mesmo escreveu. Ele desejava, sim, ir para Cristo, porque ele sabia que quando morresse, como a pessoa está inconsciente, o intervalo entre a morte e a volta de Jesus é um piscar de olhos. Então, tecnicamente, é como se viajássemos no tempo, né? Inconscientes, quando acordarmos da morte, a primeira coisa que veremos é a volta de Jesus. Repito, se estivermos preparados para isso, se estivermos preparados para isso quando morrermos. Então, na verdade, outro ponto importante também para se lembrar é que muito mais urgente do que pensar que Jesus voltará daqui a 2, 3, 5, 10 anos, é saber e ter consciência que nossa vida é frágil. Ela pode terminar hoje, amanhã, então nós temos que estar todo o tempo preparados, temos que estar preparados para a volta de Jesus ou para o dia da nossa morte. Em comunhão com Deus, em paz com Deus, sendo fiéis, aceitando a graça salvadora de Cristo, aí estaremos prontos para qualquer momento. O milagre em Betânia, o rico e Lázaro, que lições importantes e bonitas essas, né, em que relembramos ali a ressurreição de Lázaro, que é muito clara e emblemática e nos ensina exatamente a verdade bíblica de que os mortos estão dormindo. Jesus se refere à morte de Lázaro como sendo um sono, e quando ele acorda Lázaro, o traz de volta, Lázaro não diz nada sobre um corredor de luz, algum local onde estavam ali os fantasmas, nada disso. Lázaro simplesmente acorda. Inclusive, a lição de adultos trouxe, a lição de jovens, em algum momento, ela cita isso, as experiências de quase morte, que não são realidades espirituais, pessoas que morreram e voltaram. Não, primeiro porque não morreram. Elas estiveram à beira da morte, no limiar da morte, mas voltaram. E há pesquisas que mostram que esse estado de baixa oxigenação cerebral promove uma condição semelhante à de um sono no estado REM. Quando a pessoa acorda subitamente nesse estado, estava sonhando, ela tem a nítida impressão de que era uma coisa real, mas era um sonho. Então, essas experiências de quase morte levam a realidades como essas. E se a pessoa tem a mente povoada de conceitos espiritualistas, de reencarnação, de fantasmas e tudo mais, ela frequentemente acaba vendo essas coisas no sonho, né? Só que isso não revela a realidade espiritual. Isso é coisa que ocorre dentro da cabeça. Rico e Lázaro, também estudamos sobre essa parábola, né, que muitas pessoas usam para tentar refutar uma verdade tão clara na Bíblia, que, repito, os mortos permanecem inconscientes até a volta de Jesus ou para ressuscitar 1000 anos depois para condenação, como deixa muito claro, por exemplo, João capítulo 5, versos 28 e 29. Então, a parábola do rico e Lázaro é isso, uma parábola. E com base em parábolas não podemos estabelecer doutrinas. Isso é muito claro. Há muitos elementos nessa parábola que mostram que realmente ela era totalmente alegórica e que o propósito de Jesus a contá-la não era ensinar sobre vida após a morte. Ele faz isso em outros textos. A questão ali era a avareza, era o desprezo do rico para com o pobre e por aí vai, né? Morte, juízo e ressurreição, os mortos diante do trono, espíritos aperfeiçoados, para ele todos vivem. Sessão em Endor, aquele episódio em que Saul vai até uma caverna consultar uma feiticeira necromante e ela faz com que apareça ali um suposto espírito, né, o suposto espírito do profeta Samuel que havia morrido. E nós entendemos ao estudar essa lição que não tem nada a ver, aquilo era um demônio mesmo se passando pelo profeta Samuel morto. Sócrates ou Jesus, a penúltima lição deste trimestre analisa, contrapõe realmente o conceito pagão grego de morte com o conceito bíblico, que traz a verdadeira esperança da ressurreição. Muito boa essa lição. E a última lição do trimestre, o direito à árvore da vida. Nós perdemos o acesso à árvore da vida quando pecamos como seres, como a humanidade, né? Adão e Eva perderam acesso à árvore da vida. Por misericórdia, Deus não queria que eles tivessem acesso a essa árvore para que não fossem pecadores imortais. Porém, o Apocalipse prevê o momento em que os seres humanos redimidos terão novamente acesso à árvore da vida. Então a imortalidade estará garantida. Assim como a primeira árvore é literal, é histórica, é factual, assim como Adão e Eva de fato existiram, diferentemente do que alguns cristãos progressistas, relativistas, liberais têm ensinado por aí, que eles seriam apenas personagens alegóricos,
eles existiram, e a realidade do pecado que está descrita em Gênesis 3, ela é resolvida lá no final do Apocalipse. O Adão real, ele ressuscita também para encontrar Jesus, Jesus que é chamado de segundo Adão no Novo Testamento. A árvore da vida real que nós perdemos, teremos de novo ali no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse. A terra que foi maculada e destruída pelo pecado, ela será recriada por Deus no final do milênio. Então as pontas da Bíblia se conectam e mostram que nós temos esperança real diante de nós. Nós possamos realmente dedicar mais tempo a estudar a Bíblia. Aproveite a lição da Escola Sabatina, que é uma ferramenta que faz com que você tenha contato diário com a palavra de Deus. E assim você estará se enchendo de esperança, se enchendo com as verdades bíblicas que trazem real sentido à vida e se preparando também para a breve volta de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.